Olá, pessoal, comunidade UFES. Temos o prazer de receber aqui na nossa universidade o professor Glaucinei Rodrigues, pró-reitor de extensão da nossa querida Universidade Federal de Minas Gerais. O professor está participando dos nossos eventos Café com Extensão, aqui ano de 2025, e veio trazer falar um pouco das experiências de extensão lá na nossa querida UFMG. Professor, queria começar, se eu pudesse falar para a nossa comunidade UFES sobre o seu entendimento sobre o que é extensão e a importância da extensão para o desenvolvimento universitário. Muito bem, obrigado, Jorge. É um prazer estar aqui, por vários motivos, aqui na UFES, falando de extensão. É um privilégio falar disso. É um assunto que tem sido discutido em todas as universidades, federais e institutos. E, para falar de extensão, a gente precisa falar de muitas coisas, principalmente dos grandes avanços que a gente tem tido na extensão, principalmente agora com a inserção da extensão nos currículos. Mas nós entendemos que a extensão é o compromisso que a universidade tem com a sociedade. Então, é por meio da extensão que nós consideramos que é uma atividade acadêmica e formativa, que a universidade cumpre esse papel social. Então, nós acreditamos que a extensão é a relação da universidade com a sociedade, até uma maneira da gente mostrar esse compromisso que a universidade, esse compromisso público e social que a universidade tem. E também o protagonismo estudantil. A extensão necessariamente necessita de estudantes. É fundamental que isso aconteça. Então, nós acreditamos que a extensão é isso. São aquelas atividades que a universidade tem com a sociedade de uma maneira geral. É isso que a gente acredita. É importante falar também o papel do ForProEx nesses avanços. O ForProEx tem batalhado com todas as suas presidências nas últimas décadas, e não é à toa que a gente chega agora com essa valorização da extensão em vários âmbitos, nas universidades. Então, eu deixo aqui registrado nosso agradecimento ao ForProEx. E eu gosto de falar também da extensão, o que não é extensão. Então, há muito tempo, a extensão foi considerada como o quartinho de despejo, o que não era ensino, o que não era pesquisa, pelo menos na nossa instituição, era considerado como extensão. E, hoje em dia, isso não cabe mais. A extensão é valorizada em vários aspectos, então, não é mais aquele quartinho onde a gente coloca todas as coisas como a gente colocava. E outra coisa importante também, um esforço que nós temos feito para não separar ensino, pesquisa e extensão, e antes, pelo contrário, integrar. Então, atividades de extensão podem nuclear atividades de ensino e pesquisa, atividades de pesquisa podem originar dali atividade de extensão e acontecer essa integração, que é o que a gente fala que é a indissociabilidade, pesquisa, ensino e extensão, é isso que a gente acredita. Bom, professor, aqui na UFES a gente tem falado de fazer ensino e pesquisa com extensão, não extensão, porque a ideia é justamente integrar todas essas coisas, fazer ensino e pesquisa com essa extensão à comunidade, envolvendo os alunos e tudo mais. E, nesse sentido, esse processo de inserção curricular, nos 10% da carga horária dos nossos cursos, com extensão agora, trabalhando a extensão, é um processo desafiador, mas um processo também muito interessante para a gente, também utilizando a ideia de que é uma grande oportunidade. Queria saber do senhor como está esse processo na UFMG, quais são as estratégias que vocês têm utilizado. Muito bem. No início dos trabalhos, bem antes dessa resolução do MEC, a UFMG, logo após as proposições lá do PNE de 2014, em 2015 a UFMG elaborou uma resolução com integração das atividades de extensão nos currículos. Não era obrigatório, mas muitos cursos aderiram naquela época. A partir da resolução do CNE de 2018, a UFMG instituiu uma comissão para elaborar uma resolução que tratasse como que a instituição iria creditar essas horas de extensão. E, então, nós arrumamos uma denominação, em primeiro lugar. Ao invés de falar de inserção curricular, nós demos o nome de formação em extensão. E como que a UFMG enxergou isso? A formação acontece em dois momentos. Existem, então, as atividades acadêmicas curriculares, principalmente as disciplinas, que
conhecido aí por todos, é mais fácil de entender por aí. E a atividade de extensão, ela é registrada no nosso sistema de informação da extensão, lá a gente chama de CIEX. A formação e extensão acontece quando há uma integração de uma atividade de extensão já aprovada previamente e ela se vincula a uma atividade acadêmica curricular. Nesse momento, então, acontece a formação e extensão. Como é que isso é na prática? O professor de uma determinada disciplina convida um coordenador de atividade de extensão, ou ele próprio pode ser esse coordenador, né? Então, isso tem que ser uma atividade aprovada pelo colegiado do curso. Então, no sistema SIGA, no sistema da graduação, essa disciplina, ou essa atividade acadêmica curricular, vai se tornar de formação e extensão. Então, no início do semestre, o professor coloca no programa da disciplina como que essa integração vai acontecer. Esse detalhamento é feito no programa da disciplina. Por outro lado, o coordenador da atividade de extensão insere no sistema a qual atividade acadêmica curricular aquela atividade de extensão naquele semestre está vinculada. Ao final do semestre, o professor vai colocar os resultados ali da disciplina, o que né, foi dado em cada hora-aula, etc., e o coordenador da atividade de extensão vai fazer o registro também como foram essas atividades, os objetivos que foram alcançados ou não, justificar os resultados, se teve produção ou não. Essas horas de extensão são contabilizadas na disciplina e a carga horária total da disciplina entra para o currículo do estudante como formação e extensão. É assim que acontece na prática lá na UFMG. E não tem limite de local, então um professor de uma área pode ter vinculado à disciplina dele atividades de extensão de outras áreas, de outras unidades. Uma disciplina pode ter vinculado a ela uma ou mais atividades de extensão, como também uma atividade de extensão pode estar vinculada a mais de uma disciplina. Então, isso não tem esse limite. Quem organiza isso é o professor que vai lecionar a disciplina e o coordenador da atividade. Mas o mais importante, eu acho, é falar do trabalho das comissões que nós tivemos para resolver isso, porque em 2018 os coordenadores de curso foram pegos de surpresa, né, com essa obrigatoriedade. Alguns já tinham facilidade, tinham a inserção nos currículos, né, da extensão, devido à nossa resolução lá de 2015, mas a maioria ainda não tinha. A UFMG tem muitas atividades de extensão, em torno de 3.700 atividades, né, no ano de 2024. Algumas unidades já têm atividades suficientes para fazer essa integração e outras não tiveram. Então, o trabalho da comissão, que foi uma comissão conjunta entre a Pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Extensão, elaborou no ano de 2020 e 2021 uma série de eventos e elaboração de documentos para dar apoio aos coordenadores de curso. Essa comissão mudou a configuração dela em 2023 e 2024. Nós, então, trabalhamos um corpo a corpo mais próximo aos coordenadores. Nós fizemos workshops, oficinas, e nessas oficinas nós falamos sobre o que é a extensão, o papel da extensão, a importância da extensão nos currículos e, principalmente, como que esses coordenadores poderiam inserir a extensão nos cursos. Por exemplo, 3 perguntas básicas que a gente fez para eles. Qual que é a razão de ser desse curso para a sociedade? Por que é importante para a sociedade ter esse estudante formado nessa área? E uma que foi mais surpreendente, que muitos ainda não tinham pensado sobre ela. Onde no curso o estudante ou a estudante consegue entender a sua prática profissional? Existe alguma disciplina, existe alguma atividade que ele vai entender qual que é essa prática para a qual ele está se formando? Então, a partir dessas questões que nós colocamos para os coordenadores de curso, membros dos núcleos docentes estruturantes, colegiados de extensão, em alguns casos, chefes de departamento participaram, em reuniões ampliadas, os diretores também, aquelas unidades que nós percebíamos que tinham mais dificuldade em relação à inserção da extensão, a gente solicitou uma reunião ampliada. Então, acho que nós tivemos um trabalho bem sucedido,
por causa dessa atuação dessas comissões, nós não ficávamos esperando eles nos chamarem, a gente ia nas unidades e fazíamos essas reuniões, essas oficinas. Então, foi um trabalho difícil. Eu costumo dizer que essa inserção da extensão nos currículos pode ser considerada uma segunda revolução, assim como foram as cotas nas universidades, né? Há 12 anos atrás, se não me engano, 10, 12 anos. Porque é um trabalho, uma atividade lenta, ela acontece de diferentes maneiras nas várias unidades, no nosso caso lá, nas diferentes áreas. É um processo que é uma mudança de cultura, né? Muitos não estão preparados, não, e por isso ele é lento. As pessoas faziam de um jeito, agora vão ter que fazer de outro. Mesmo aquele professor que não lida com a extensão, que é um pesquisador, né? Tem bolsa de pesquisa, por exemplo, ele precisa pensar como que a extensão entra nas disciplinas que ele dá, nas atividades de laboratório, né? E o grande impacto social que isso tem causado, tanto na universidade quanto na sociedade. Então, nós acreditamos que é uma revolução que nós ainda não sabemos quais são esses resultados, mas, pelo que nós temos tido na UFMG, os resultados são muito bons. Nós estamos agora com, ao média, 75% dos cursos ou já implantados ou em avaliação. Falta ainda os cursos de licenciatura, que tiveram, né, as DCNs modificadas recentemente. Então, aqueles que já estavam avançados tiveram que retroceder para refazer o projeto pedagógico. Muito bom. Cada universidade busca uma estratégia, a estratégia do UFMG é bastante interessante. Esse envolvimento, né, das coordenações de cursos é fundamental. E aí, professor, gostaria de saber um pouco a questão mais, digamos assim, burocrática, administrativa em relação à extensão. Como a extensão é tratada, por exemplo, como critério de progressão, vaga docente, como isso se dá dentro da UFMG? Muito bem. A UFMG, para progressão e promoção, a pesquisa e o ensino têm o mesmo peso na avaliação das atividades, né? Mas cada uma das 22 unidades, são 20 acadêmicas e 2 especiais, tem a sua autonomia. Então, umas valorizam mais e outras menos. Mas, de um modo geral, tem o mesmo peso as atividades de extensão e as atividades de ensino. Mas outros 2 fatores interessantes que nós temos lá em relação à valorização da extensão são os indicadores para alocação de vaga docente. São 2 indicadores que são gerados a partir dos dados que são inseridos no sistema de informação da extensão. O primeiro indicador é qual o número de professores daquele departamento que participa das atividades de extensão, e o segundo indicador é a característica dessa atividade. Como é que nós conseguimos pontuar isso? Tendo como referência as diretrizes da extensão. Então, se ele tem professores que participam dessa atividade, estudantes de outras áreas, ele ganha mais ponto. Se ele tem mais estudantes que participam, que os professores orientam, ele ganha mais ponto. Então, tem uma série de critérios que são estabelecidos. Aquele departamento que tem alguma atividade que está desatualizada, ou seja, aquela que o professor, coordenador da atividade ou a coordenadora, ficou 365 dias sem nenhuma atualização, ela fica desatualizada no sistema e ela não é contabilizada. Então, isso, de certo modo, deixa o chefe de departamento atento, né, juntamente com o coordenador do centro de extensão, para ficar monitorando essa atividade. Então, se a atividade está desatualizada, ela não conta ponto. Então, quando gera-se a planilha para a distribuição de vaga das unidades, e isso é por departamento e não exatamente por unidade, leva-se em consideração esses 2 indicadores no caso da extensão. E a extensão tem o mesmo peso da pesquisa nesses indicadores, 12,5% são referentes à pesquisa, 12,5% em relação à extensão, e os outros entram aí os cargos administrativos e outros, a parte de ensino também. Então, nesse aspecto também tem o mesmo peso. E nos últimos 2 anos, a Pró-Reitoria de Planejamento, para fazer a distribuição orçamentária para as unidades, 30% desse orçamento leva em consideração também os indicadores da extensão.
Então, isso faz com que também os diretores, além dos chefes de departamento, estejam atentos como que essa extensão está sendo realizada na sua unidade para ele ter esses 30%, ainda mais nesses tempos de crise, né, orçamentária que nós estamos vivenciando. Então, ainda não é o ideal, nós sabemos disso, a extensão tem muito a conquistar, mas eu acho que a gente está devagar conseguindo alcançar aí os nossos objetivos em relação à extensão. Professor, para a gente finalizar o nosso bate-papo, tem um outro tema super interessante em termos dessas mudanças que estão ocorrendo em relação à extensão, que é essa inserção mais ampla da extensão na área da pós-graduação, né? Agora a CAPES tem cobrado isso dos programas de pós, há o programa ProSPG acontecendo em todas as universidades, e eu queria saber do senhor como a UFMG trata a questão da extensão na pós-graduação. A gente já tem informações que há algumas ideias acontecendo por lá, já em implementação. Poderia falar um pouquinho dessa relação extensão e pós-graduação na UFMG? Nós começamos essas atividades da inserção da extensão na pós em 2020, por meio de um edital chamado Formex. Na UFMG, além do edital de bolsas que a gente tem, que chama-se PBEST, nós fazemos também editais temáticos. A exemplo desse Formex, que é a extensão na pós, temos um edital chamado Democratizar, que são ações específicas para o meio ambiente e direitos humanos. Acabamos de lançar um edital chamado LICEX, que é para promover a extensão nas licenciaturas, né, de acordo com as últimas orientações das ECNs da licenciatura. Mas, especificamente, esse edital, que é o Formex, os programas de pós, eles podem submeter até 2 propostas. Quem submete é o coordenador da atividade, mas ele tem que pegar a aprovação do coordenador da pós-graduação. E, ao submeter, quando ele é classificado, ele ganha 2 bolsas. Uma bolsa para um estudante da graduação e um complemento de bolsa para o estudante da pós. Então, esse ano foi a 5ª edição, e a cada ano a gente nota que tem mais propostas participando dos editais. Infelizmente, o orçamento é o mesmo, né, mas então a concorrência fica mais acirrada. E, neste momento, nós estamos discutindo, junto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, uma resolução que regulamenta a extensão na pós, porque a resolução do CNE de 2018, ela tem obrigatoriedade na graduação e deixa esse aspecto aberto, só orientativo em relação à pós. Mas nós entendemos que é importante, em função dessa experiência do edital Formex, a gente tem tido muitos coordenadores já fazendo acreditação da extensão nos currículos da pós. Então, nós estamos discutindo agora com todas as coordenações de pós-graduação essa resolução. A grande dúvida é que porcentagem vai ser essa e se a gente vai exigir essa porcentagem, devido à diversidade como a pós acontece, né, nos mestrados, principalmente profissionais, que ela tem mais atividades, né, originalmente são extensionistas, mas os acadêmicos, alguns não são. Então, a discussão tem sido essa, como deixar essa questão em aberto, mas fazer ao mesmo tempo que elas tenham extensão. O retorno que a gente tem tido é muito positivo, principalmente quando os coordenadores têm que fazer a plataforma Sucupira, quando eles têm que inserir qual é o impacto social que esses cursos de pós estão tendo. E é na extensão que eles vão buscar esse impacto. Então, eles estão percebendo essa importância da extensão. Mas agora o que nós estamos discutindo é como, que isso certamente vai ser um pouco diferente em relação à graduação, mas certamente isso vai acontecer em breve. A gente vai ter essa resolução lá. Muito bom, professor. É ótimo, professor Glaucinei, ouvir todas essas experiências, principalmente de uma universidade como a UFMG. Te agradece muito a sua visita aqui essa semana na universidade, compartilhando todas essas experiências, a disponibilidade para estar aqui conversando com a gente. Foi um grande prazer. Essa palavra aqui para o senhor, para se despedir da gente. Ótimo. Eu queria falar de 2 coisas, eu costumo chamar de boas práticas que a gente tem, Jorge. A primeira é com novos docentes. Há uns anos atrás, quando eles chegavam, eles eram recebidos pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos,
e normalmente pela pró-reitoria de graduação, para falar sobre as disciplinas, etc. e tal. Então, nós temos feito reuniões e oficinas com os novos docentes para explicar sobre a extensão, a importância da extensão, porque essa mudança de cultura que nós estávamos falando, ela acontece muito lentamente, e muitas unidades e departamentos ainda entendem que o projeto de pesquisa é obrigatório, mas o projeto de extensão não. Embora seja importante, muitas vezes ele não é cobrado. Então, isso tem feito diferença, porque ao chegar na universidade, antes de ser abduzido pela pesquisa, ele tem esse contato com a extensão. A outra prática também que a gente tem tido é um curso de capacitação, que nós denominamos Extensão Acadêmica na Prática. Ele é uma parceria da Pró-Reitoria de Extensão com a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, e a gente oferece todo semestre 5 módulos. Esses módulos acontecem um por mês, e é uma oficina que a gente faz num período de manhã, à tarde ou noturno, e a gente varia os períodos e os locais para facilitar a participação de todos. O primeiro módulo é: tive uma ideia, como que eu faço para transformá-la em extensão? Então, a gente trabalha a parte das diretrizes da extensão, como que o professor, a professora pode fazer isso, como que o técnico pode também. É muito interessante que muitos chegam sem saber o que é extensão e saem com praticamente uma proposta de atividade. O segundo módulo é sobre tramitação. Agora eu tenho uma ideia, como então que eu vou transformá-la ali na tramitação? O que eu faço? Onde que eu vou? Quais as documentações que eu preciso colocar? Quanto tempo que isso leva? Quais os órgãos que aprovam? O terceiro módulo é sobre fomento, e a gente fala então sobre os editais. A gente leva atividades para que eles possam avaliar, e quando você avalia, você aprende na sua própria... O que eu preciso colocar, então, para concorrer bem aos editais, né? O quarto módulo é sobre divulgação científica. Recentemente, nós fizemos um mapeamento na universidade. Tem muita gente que faz e sabe que faz. Tem muita gente que faz divulgação científica e não sabe. E aí vale a pena dizer, tem muita gente que faz extensão também e não sabe que é extensão. Então, a gente tem percebido isso também, né? E o último módulo é sobre formação e extensão. Todos eles são abertos a professores e técnicos, e a gente, então, demonstra qual que é a importância disso, os marcos regulatórios, né, as normativas, o que é importante para ele considerar nessa prática e como que ele pode ajudar o curso dele. Então, semestralmente, nós damos essas oficinas, né, com esses 5 módulos, eles são abertos. A gente tem tido uma média de 50, 60 professores e técnicos que participam, e isso tem feito a diferença também na universidade, porque a gente precisa, acho que 3 coisas importantes para lidar com a extensão e com essa mudança de cultura, Jorge. Em primeiro lugar, acolhimento a essas pessoas, né? Ao invés de dizer para o professor, olha, isso que você está fazendo não é extensão, mas pode vir a ser. Olha aqui, se você colocar estudantes, se você melhorar o seu diálogo com a sociedade, né? Acolher essas pessoas e ter flexibilidade, né? Para conseguir fazer com que essa pessoa entenda o que é extensão, né? E paciência, por ser um processo lento, demorado, nem todos entendem, muitas vezes tem boa vontade, mas ele não sabe o que é. Então, são coisas importantes para a gente pensar na nossa extensão. Muito bom, ótimas palavras finais. Obrigado, professor Glaucinei. E nos encontramos aí nesses fóruns, ForProEx e tudo mais. Obrigado, pessoal.